Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Tudo bem, Dimas? Bem, você, Danilo. Tudo Muito jóia. obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença, pelos seus comentários lá no nosso podcast aí. Muito bom. Ó, você que está eventualmente nos assistindo aqui pela primeira vez, não deixa depois de deixar o seu comentário, o seu gostei ou não gostei. Isso é super importante para nós, para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso conteúdo, trazer convidados que de fato abordem temas que sejam relevantes para vocês, tá? Hoje nós temos um convidado aqui muito interessante. A informação de bastidor, para quem não sabe, né, Dimas? Eu fiquei um bom tempo aqui tentando resumir o currículo dele. Vou dar o melhor possível aqui para que vocês possam conhecer, mas ele vai contar a história dele, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A gente trouxe aqui o Odônio dos Anjos. Ele é graduado em agronomia na Unesp de Jaboticabal, tem especializações em economia rural, economia de empresas, também transformação digital, agora mais recente. Ele ocupou uma série de cargos aqui, ele vai contar a jornada dele. E o que é interessante aqui, que eu achei curioso, né, Dimas, que ele colocou que, resumidamente, ele falou que se eu falasse só isso, estava tudo certo. Empresário, cantor, consultor, produtor de queijo coalho e cozinheiro também. Cozinha muito bem. Também cozinha muito tudo bem, bem, Odônio? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Danilo. Obrigado, Dimas. Dimas já é companheiro de longa data. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Muito obrigado por você ter vindo aqui. O Danilo fala que eu só trago amigo aqui e amigo velho ainda. De longa data, não velho de idade. Se ele não tivesse no podcast, eu não ia ter convidado. Aí a gente trouxe a Ana Dulce também, que é uma conhecida. E aí ela estava falando, eu estou ouvindo seus podcasts, tá, todo mundo puxa seu saco. Foi objetivamente, eu vou levar a gente... Vai levar a gente para falar mal de você. Não vai dar muito certo, nós vamos sair no cacete aqui, né? Já basta o que já falam, né? Já, chega, né? Mas muito obrigado, Odônio. E é sempre a primeira pergunta que eu faço aqui, para você resumir, obviamente, em 15 minutos, né? Se der, né? Conta a sua história pra gente, conta a sua história de vida, enfim, o porquê que você escolheu fazer agronomia, porquê que você escolheu ser empreendedor no Brasil, enfim, e as outras coisas todas que você faz da vida aí. Bom, eu comecei minha carreira, na verdade, na área médica. Eu ia fazer medicina. Eu fiz curso de instrumentação cirúrgica, não está no currículo, isso é extracurrículo. Então eu trabalhei durante muito tempo, na época que acho que ninguém lembra, do BIP. Lembra do BIP? Eu tinha o BIP para atender, eu trabalhava com cirurgia infantil e cirurgia plástica, eu fazia o trabalho de instrumentação cirúrgica. Mas aí acabei desistindo, né, da medicina, passei em Campinas, mas desisti da medicina por não achar que seria para mim, e fiz agronomia. Fiz agronomia para relembrar um pouco. Meu pai era produtor rural, então, em cima disso, eu tentei me aproximar da agronomia. Mas me desviei, fui para economia e para administração. E hoje estou na área de tecnologia. A vida leva a gente para uma série de coisas. Mas eu divido assim, minha formação em 3 momentos. Um acadêmico, né, que eu dei aula na Unesp, em Jaboticabal. Durante 8 anos eu dei aula lá. E aí depois uma parte na área pública, que eu trabalhei até 2000 na área pública. Acho que foi o último diretor-geral da Câmara de Ribeirão Preto, que esse cargo foi extinto. Acho que depois que eu passei, acharam melhor extinguir. e depois na área privada, que eu já estou há 24 anos trabalhando. Mas quando eu estava na área pública, eu participei de uma experiência muito interessante, que foi o Prêmio Nacional da Qualidade. Eu ajudei na elaboração e na montagem dos primeiros PNQs, que é um negócio muito legal, bacana, né, com empresas grandes brasileiras que são referência internacional, tipo Gerdau, Embraer, são empresas que são nível internacional que o brasileiro não está acostumado a valorizar. A gente sempre tem a síndrome do cachorro vira-lata, né? E a gente tem empresas que são muito boas, que competem em qualquer lugar do mundo, né? Trabalhei também um tempo, né, depois da área pública como consultor, viajei muito o mundo inteiro, trabalhando com colocação de familiares no conselho de administração, montagem desses conselhos de administração e profissionalização de empresas familiares. E depois, numa dessas assessorias, eu fui convidado a entrar numa empresa de tecnologia e já estou lá, acho que o tempo maior que eu estou numa empresa é essa. Aí criamos outras empresas, não é uma só. Eu participo de uma empresa que é uma empresa franco-brasileira, que é a Trevo Technology Interactive, que ela faz software para o mercado de aviação.
aqui no Brasil. A gente tem 60 clientes no mundo inteiro, escritório em Singapura, em Marseille, Paris, Panamá e Ribeirão Preto. Foi difícil no começo explicar para o francês por que um escritório em Ribeirão Preto, mas daí, com a Copa do Mundo, a seleção francesa ficou em Ribeirão Preto. Então, todo mundo agora sabe onde é Ribeirão Preto. E foi você que influenciou. Então, claro. Até o Marcelo, da Colorado, fez uma cerveja celebrando o Bleu, né, da França. Ele fez uma cerveja colorada especial daquela coisa. Então, dessas empresas de tecnologia que eu estou hoje, né, essa trabalha com a parte de aviação. Participei da criação de uma empresa que trabalha com o sistema rodoviário, né, o sistema rodoviário no Brasil. Você lembra que não dava para você comprar pela internet? Não, é recente. É recente. Em 2019 começou a desregulamentação no Brasil e a gente viu uma oportunidade. O que a gente fazia na aviação, nós levamos para a área de transporte rodoviário. E aí tem essa outra empresa e estamos agora começando uma nova empresa com um grupo austríaco que devemos lançar um ERP para autônomos, né? Porque a formalização no Brasil ainda é baixa, mas a tendência é as pessoas começarem a sair da planilha de Excel para ter um controle maior, principalmente o autônomo, ter um controle maior na sua mão, das suas receitas, despesas e gerenciar isso de uma maneira mais profissional. Então, nós estamos investindo nisso. O nome do software vai se chamar Cauim, em homenagem ao Cine Clube Cauim. Que bacana. Né? Que bacana. E aí a gente está com essas empresas aí nessas Que é nessas outra áreas. Atividade que você também atua, Sim, que é o Cine Clube Cauim. O Cauim eu ajudo desde 1996. Eu sou não remunerado, né? Diretor de projetos do Cauim. Ajuda a elaborar os projetos, fazer as prestações de contas, e a gente está junto já há bastante tempo. E também canto no Bossa Nossa. Também estou lá. Você é o homem centrado lá do Cauim, né? Não, o centrado é o Cachaça. É o Cachaça. É o Cachaça. Imagina eu. Meu Deus. Mas resumindo, minha atividade é essa. O primeiro momento mais acadêmico na universidade, o segundo momento na política, né? Trabalhei em todos os níveis de governo, governo municipal, aqui em Ribeirão Preto, no primeiro governo do Palocci, trabalhei com Mário Covas, que atribuo que seja o homem público que eu mais respeito na minha história, né? Do que eu conheci. O Mário Covas era um cara excelente. Trabalhei no governo federal com o Fernando Henrique Cardoso. Trabalhei, ou seja, nas 3 esferas, e depois na área privada, né? Que acabei compondo aí uma empresa de tecnologia que estou até hoje, com 4 sócios. Bacana. Depois nós vamos falar bastante disso. Doni, como é que é essa questão, a hora que você fala, eu fui professor durante 8 anos, né? E eu também dei aula durante muito menos tempo que você, era só para ter desconto na mensalidade dos meus meninos. E aí, assim, o que eu vi, eu fiquei 4 anos, né? E eu peguei a primeira turma, foi maravilhosa para mim. Foi uma turma especial, assim, por exemplo, que eu gostei muito, trocava ideia, etc. Não sei das quantas. Depois, a outra turma que veio vindo depois, né? Foi uma turma mais displicente, não estava muito aí com a vida, né? E hoje a gente, como trabalha com recursos humanos, tem uma dificuldade muito grande, né, de encontrar as pessoas, e você é empreendedor também, de encontrar as pessoas adequadas, porque as pessoas acabam, obviamente, no nosso ponto de vista, não se preparando para aquilo que o mercado é. Primeiro, acho que uma questão da educação mesmo, né, que acaba não acompanhando a necessidade das organizações, né? E outra, acho que do ponto de vista do aluno mesmo, de quem quer aprender, né? Como é que você vivenciou isso? Você também teve essa experiência parecida com a minha ou não? Foi uma dedicação? Eu acho que é cíclico. Eu tive anos que era bom, anos que era ruim. Eu vejo muito... Quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando pessimista. Vai falando assim, no meu tempo era melhor. Eu não acho que era melhor, não. Eu acho que agora é bem melhor. Muito. As pessoas vivem melhor, têm uma expectativa de vida maior. Mas a facilidade também deixa o ser humano mais preguiçoso, né? Na hora que você tem tantas facilidades, você não se esforça tanto para... E aí é que está a evolução. Por isso que eu acho que é cíclico, né? Isso já tem pesquisa verificando isso. A Suécia e a Finlândia recentemente tiraram os computadores dentro de sala de aula e botaram os alunos para novamente ler. Porque ler
fazer a decoreba, aprender tabuada, não é uma coisa que você vai usar no seu dia a dia, mas é um exercício mental para você evoluir sua capacidade de cognição. Então, o Dimas brinca tanto, né? Fala, hoje o mundo está dividido, no Brasil pelo menos, em quem tem 600 palavras de conteúdo, né, para fala e quem tem mais. E é verdade, porque estuda mano, pô, cara, não. Quer dizer, você fala uma palavra, apedeuta, o cara não vai saber, vai lhe xingar, porque não sabe o que é. Abóbora, que diabo que é isso? Que diabo que é isso? Então, quer dizer, eu acho que à medida que você facilita a vida, mas eu acho que quebrando a cara, o mundo vai se consertando. Eu tive experiência de turmas muito boas. Minha esposa hoje ainda é professora universitária. Ela fala... Aí esse ano ela está toda feliz porque veio uma turma maravilhosa que instiga. Aí faz você ficar depois da aula batendo papo, conversando, né? Porque provoca, né? Aí você se estimula mais ainda. Então, eu acho que é bem cíclico. Eu não sou dos pessimistas, não. Acho que vem uma geração aí melhor do ponto de vista de consciência da ecologia, né? Valorizando mais a preservação do planeta, preservando mais uma alimentação saudável. Está vindo uma geração aí que eu acho que a gente vai colher frutos, que briga mais, né? Que é mais instigadora. Muito embora, às vezes, é aquela briga só para facilitar a vida dele, mas é uma posição. É briga egoística. Egoisticamente, mas é uma forma de você se instigar e fortalecer uma coisa que é importante, que hoje, nos dias atuais, está difícil, né? Que é você aprender a conversar com quem pensa diferente de você. Sim, né? Você ter a capacidade de ouvir para poder aprender com o outro até convencer a si mesmo que as suas opiniões estão certas, mas você precisa ouvir para fortalecer e, às vezes, questionar. Exatamente. Ô, Dono, uma curiosidade que eu tenho, você sabe que eu admiro muito pessoas que transitam entre diversos segmentos, né? Porque os segmentos que a gente atua são muito diferentes, né? Nós mesmo, como empresa, o Dimas é testemunha disso, muitas vezes a gente vai numa empresa que tem determinado perfil, às vezes antes de entrar a gente fala, talvez essa empresa é um pouco mais resistente, o pessoal que... A outra empresa tende a ser assim... E você transitou pelo setor público, setor privado, agora é empreendedor e também trabalha na cultura. Como é que foi isso para você? Como você trabalhou isso? Porque tecnologia você está trabalhando agora, por exemplo, que é o que tem de mais agressivo em termos de eficiência, busca, agilidade. E aí você, no começo... Quase foi médico. Trabalhei no setor público, trabalhei durante tanto tempo. Fui instrumentador cirúrgico. O que isso trouxe para você? Você teve alguma dificuldade nessas transições ou isso é seu? É do Odonis? Não, sempre foi flexível. Pelo amor de Deus, não é nada simples assim. A cachaça que a gente toma, mas tem os tomos também. Eu atribuo o seguinte, eu perdi meu pai muito cedo. Né? Meu pai morreu, eu tinha 7 anos, minha mãe eu tinha 9. Então eu tinha 9 irmãos e eu morei com todos eles. Então, essa capacidade de se adaptar, eu acho que eu desenvolvi ao longo dessa minha trajetória. Não é fácil você viver na casa dos outros, é na casa do seu irmão, mas querendo ou não querendo, é a casa dos outros, não é a sua. Né? Você está ali. Então, eu, na hora que via que estava incomodando um pouco um irmão, eu ligava para o outro, eu estou com saudade de você, posso ir morar aí? Então, resultado, na minha época eram 10 anos, acho que 11 anos, né? Do primeiro e segundo grau, né? Agora são 12, né? Agora são 12. Então, nos 11 anos, eu estudei em 10 escolas em 4 estados diferentes. E tem escola que eu passei 6 meses. E na época você tinha que fazer adaptação, porque no Nordeste você tinha na escola francês, e aqui no Sudeste era inglês, e os currículos não eram iguais. Então, ia para lá, eu morei em Bahia, São Paulo, Sergipe e Alagoas. Os 4 estados. Então, imagina ficar mudando e tinha que fazer exame de adaptação. Eu vivia fazendo exame de adaptação. Então, acho que isso daí me levou a poder circular, trabalhar com coisas diferentes. Não, por exemplo, na área pública, eu trabalhei com transporte, com saneamento, com reforma agrária, trabalhei com saneamento, já falei, trabalhei com outras, a Câmara Municipal, fui secretário de governo, quer dizer, é uma experiência que me deu pelo menos uma capacidade de adaptação. Não sei se eu faço certo, mas pelo menos adaptado eu consigo ficar. Consegue, né? No Prêmio Nacional de Qualidade, temos um amigo que você deve conhecer, que trabalhou com isso também. Pelo menos ele citou, ele falou o Celso Enaga, né? Não sei se vocês foram contemporâneos, né?
Mas ele Dessa também... época, acho que não. Mas ele também... Que eu fui bem no comecinho. Enfim. Mas deve ter vindo depois lá com consultoria. Ele trabalhou em grandes consultorias. Hoje ele é dono de uma consultoria, Dextron Consult. Sim. E que também tem uma trajetória parecida com você, assim. Você citou o Prêmio Nacional de Qualidade, devem ter se cruzado em algum momento. Eu fui até lá. auditor de um dos prêmios. Uma das 2 edições eu participei também como auditor. Tá. Isso é culpa foi no Collor, né? Foi depois. Na época não foi, acho que foi anterior, foi um pouco anterior. Mas ele que deu o maior incentivo na época. Ele que abriu o mercado, né? Pra gente... Como é que é? O lado da véia, né? Andava de carroça. Não, foi uma das coisas boas. A gente atribui só coisa ruim, né? Mas cada governo traz alguma coisa de bom, né? Sim. Pelo menos é influenciado. Agora, como é que é a participação indo nesse tema ainda, né? Daqui a pouco a gente entra no tema do negócio que você trabalha hoje, né? O quanto você teve experiência nisso, do quanto o setor público ajuda e atrapalha o empreendedor de uma maneira geral, assim. Ele tem, pelo menos, olhando lá de fora, dá a impressão que nem boa intenção ele tem, mas obviamente que que não é assim. Olha, né? É importante, assim, por exemplo, quando você viaja e conhece os outros lugares, né, no mundo inteiro, você vê que o Estado, essa conversa de Estado pequeno, Estado mínimo, Estado insignificante, é uma bobagem. O Estado tem que ter o tamanho que tem que ter. Quem vai fazer serviço de policiamento não é a iniciativa privada. Eu particularmente acho que saneamento, eletricidade, quando você tira da mão do Estado, piora o serviço e aumenta o preço. Outros exemplos são positivos. Telefonia, que era telefonia você colocava na sua declaração de bens. Era um absurdo, porque você tem uma linha de telefone. Então, qual é o princípio que eu acho que deve reger a sociedade? Onde há competição, onde há possibilidade de concorrência, é salutar para a sociedade que esteja na mão da iniciativa privada. Saúde não é salutar, porque quem tem dinheiro vai ter acesso. Vocês lembram no começo da Covid que queriam trazer vacina para só quem tivesse dinheiro? Isso é uma coisa de saúde pública. Não pode ser uma coisa que é monopólio natural na mão da iniciativa privada, porque a lógica é do lucro e é normal. É o que move o setor privado. Então, eu acho que essa questão do Estado depende muito. Por exemplo, você tem um Estado agressivo, que é os Estados Unidos. A gente acha que não, é livre concorrência, nada. O Estado está a serviço das empresas americanas. Eles interferem fortemente. Veja agora, né? A gente falando de liberdade de expressão, estão obrigando o TikTok a ser vendido para um americano. Quer dizer, que história é essa de liberdade de expressão? Eu vejo essa besta desse Elon Musk falando de liberdade, ele vai para a China e fica caladinho. Lá é proibido, o Twitter é proibido. Ele não fala nada, né? Mas quer falar aqui do Brasil, porque não sei o quê, estou a favor da liberdade. Não, ele está preocupado porque a Tesla não fez uma fábrica no Brasil e os chineses estão fazendo, o BYD está fazendo. Então, quer dizer, essa lógica que rege a relação do Estado com a iniciativa privada, a gente precisa tomar cuidado, porque é muita propaganda, o Estado é só ineficiente, ele é também ineficiente, mas cabe à sociedade controlar, e a iniciativa privada, ela nem sempre é tão eficiente no interesse do cidadão. Sim. Então, onde tem concorrência, manda bala com a iniciativa privada, porque a briga pelo negócio, por exemplo, você vê alguma associação dos produtores de arroz no Brasil, associação dos produtores de feijão, não tem, porque é concorrência. Então, uma briga só. Agora, os de cana, você vê. Os de cana, eles se juntam lá e vão e conseguem mais coisas. Então, vai tendendo ao oligopólio, vai ficando ruim para a sociedade. Quanto mais concorrencial, mais comprador, mais vendedor na mão da iniciativa privada. Onde é monopólio natural, o Estado tem o seu papel. Não tem jeito. Educação tem o seu papel, saúde tem o seu papel, segurança tem o seu papel e algumas coisas pelo menos na minha visão, de situação básica de infraestrutura. Né? Não tem como ser diferente, na minha pequena experiência que eu tive aí. Entendi. Mas por que ainda nesse tema, né? Não estamos falando nem de direita nem de esquerda exatamente, enfim, é óbvio que cada um tem a sua, o seu partido, etc., mas a gente vive um mundo dividido hoje, né?
Mas, assim, por que o Estado, de uma maneira geral, a gente fala de Estado, o município, o Estado mesmo, enfim, governo federal, tem o público, de uma maneira geral, enxerga ele como tão ineficiente assim. Ele não consegue se demonstrar. Que a gente olha, por exemplo, um poupa-tempo, por exemplo, é um negócio de alta eficiência, ainda achando que pode evoluir demais, né? Eu estou passando por um processo agora de partilha de bens, uma burocracia que eu nunca achei que existisse ainda, né? Falei, existe esse negócio ainda, né? Outro dia eu tive que fazer uma cópia autenticada, como é que chama? Desmaterializada. Eu falei, que diabo de negócio é esse? Parece conversa de centro espírita. Parece. Por que o Estado ainda tem essa imagem tão ineficiente assim? Bom, primeiro é o seguinte, eu acho que o Brasil ainda não evoluiu para um Estado democrático adequado, né? De você profissionalizar, né? O Brasil não é tão grande quanto é na África, por exemplo. Na África, quando entra um grupo político novo, troca todo mundo. Tá. A gente tinha cliente na África e a companhia aérea era estatal. Então, trocava do piloto do avião, da aeromoça, a mulher que servia o cafezinho e o motorista que me pegava no aeroporto. Tá. Então, nós passamos em um ano 4 mudanças. Então, imagina como que você evolui um serviço público sem ser objetivamente com formação profissional. Você sabe que isso até nas empresas também acontece. Sim. Às vezes tem empresa que é familiar, que bota o primo lá, porque fez um curso de não sei o quê, bota lá para dirigir uma área, só que aí é punido pelo mercado. E nós somos punidos pela ineficiência. Então, pega uma prefeitura como Ribeirão Preto, tem mais de 400 cargos de confiança. Prefeitura de São Paulo, 10 mil. Você tem 10 mil pessoas de confiança? Entendeu? Popular, aí muda o governo do estado também, são 20 mil cargos. O governo federal são 60 mil cargos de confiança. 60 mil. Não tem estrutura que dê conta disso. E aí eu às vezes, já cobrei vários políticos, né? Quando me entrevistava com o meu programa Boca Livre, fala assim, você não topa mudar isso? Porque tem que mudar isso. Tem. Você tem que ter uma estrutura profissional. A Alemanha, por exemplo, o cara quando vai entrar no serviço público, ele fez a graduação dele, aí depois ele faz um curso de formação para o serviço público. A Alemanha não tem uma rodovia privatizada. Nenhuma. E eu não conheço nenhuma rodovia privada no Brasil igual às autobahns alemãs. Ou seja, não é uma questão de ser público ou ser privado que determina se é bom ou ruim. É o jeito que você maneja isso. É a forma como você administra. Então, eu acho que o Brasil precisava partir para a profissionalização, para evitar que entre um governo, aí desmantela tudo, aí chega outro, desmantela, faz do jeito dele. O presidente americano entra nos Estados Unidos, ele tira 900 pessoas. O país mais poderoso do mundo. Ele não tira todo mundo, ele não muda a estrutura. Lembra que o Trump foi lá fazer gracinha com o general saiu e não quis fazer a graça dele, né? Foi lá com a Bíblia, querer fazer feito. Aí o cara falou, não, meu compromisso é com o Estado, não é com você. Na hora que você está fazendo uma coisa que é ilegal... Você é transitório. Você é transitório. Cada dia que passa, eu sou mais funcionário público e você é menos governante. Então, enquanto a sociedade não cobrar isso, entendeu? E, infelizmente, o que acontece? O cara vai eleito, aí emprega gente, promete empregar no serviço público e fica essa maçaroca. Entendi. Enquanto não profissionalizar o Estado... Quanto mais profissional o Estado, mais eficiente é para a sociedade. Quanto menos profissional, pior é para a sociedade. Muito bacana. Ô Dônio, e gostei muito dessa ideia que você comentou aí de ter um ERP para quem é autônomo. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em ERP, até quando a gente fala para empresas pequenas, eles já imaginam um custo astronômico, uma dificuldade enorme para manter isso, ainda mais um profissional que trabalha como autônomo, né? Como que foi essa iniciativa? Como que você teve essa iniciativa? Olha, eu viajo muito, né? A gente tem escritório no mundo inteiro, eu tenho cliente no mundo inteiro, então eu acabo viajando muito. E num desses encontros eu encontrei um sócio, que agora virou sócio, né? Que já tinha lá na Áustria um sistema desse. E aí nós falamos, olha, eu acho que aqui no Brasil, hoje não é para hoje, mas daqui a 5, 10 anos, as pessoas vão querer ter no seu celular
a informação do seu faturamento. Uhum. Eu conheço muito médico, advogado, fisioterapeuta, pessoas, engenheiro que não controla, e aí depende às vezes de gente que controla isso e rouba ele. É verdade. Invariavelmente, porque fica um controle muito frouxo, e aí a pessoa recebe, e aí recebe dinheiro, não tem carimbo, né? Esse daqui, eu vou botar na conta, esse daqui, não, deixa aqui, deixa eu ver se não vai perceber que não. Então, quer dizer, na hora que você tem um descontrole, e as pessoas estão começando a perceber que a formalização é uma segurança para ela. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas, nós estamos finalizando o projeto e devemos começar agora a implantar o Cauim. E aí a ideia é começar com algumas pessoas que eu conheço que são referência para elas verem. Porque você tem no seu celular tudo que você recebeu, tudo que você precisa pagar, né, todas as informações importantes, é um custo baixo. Né, porque a pessoa fala ERP, pensa em SAP, não sei o que, uma coisa absurda. É uma coisa barata, simples de usar e efetiva. E que não tenha muita complexidade, mas que tenha o básico para você, essas informações. Então, a ideia surgiu na associação. E a gente o nascimento da empresa que hoje sou dono aqui no Brasil, que é a TTI e a Orions, o nascimento dela foi a Sions, que era uma antiga empresa que eu fui dar consultoria, e ela começou com o ERP. Sabe para quê? Para fazer controle, não sei se quem é mais novo não lembra, mas a passagem de avião era um talão assim de papel. Aquilo era como se fosse duro. Como se fosse um cheque em branco. Que a pessoa fazia a passagem, escrevia ali, vale uma passagem. Tinha dono de empresa aérea que até comprava roupa e botava uma passagem. Essa daqui é R$600, você comprar uma passagem. Era um cheque. Aí nós começamos com um sistema para controlar esses bilhetes físicos. O estoque de bilhete físico. Imagina. Overbook na mão de alguém. Que aí depois veio a legislação de overbook, lembra? Que acontecia, porque era isso, cara. Era um descontrole total. Entendi. Então, nossa origem é RP. E aí, com base nisso, eu falei para ele, a gente foi conversar, deixa eu olhar como é que é. Então, lá eles estão na Alemanha, na Polônia e na Áustria. Eles já estão com esse projeto implantado. Mas o Brasil é grande demais, né? É enorme. Então, é um mercado potencial e eu acho que vai formalizar. E o que faz as outras empresas que você estava falando? A gente trabalha com companhia aérea. Quando eu pego o ticket hoje lá, que eu embarco, é a sua empresa que faz isso? No caso da Passaredo Aqui no Brasil, eu falei das 60 no mundo, mas aqui no Brasil, a gente tem, no caso da TTI, nós temos 2 sistemas. Um é para passageiro e o outro é para carga. Então, o maior cliente nosso aqui no Brasil, de passageiro, é a Passaredo. E é o mais antigo. Aliás, a companhia aérea com capital nacional, a mais antiga hoje no Brasil, é a Passaredo. Sobrevivendo. Sobrevivendo. Toda vez falam de dificuldade, não sei o quê, mas ela está aí. E agora parece que vai dar uma arribada boa com essa associação com a Latam. Está caminhando bem, tenho falado com o Felício, com o Bush, que são da Passaredo, está caminhando. E a gente sempre esteve ao lado deles. Né? E na parte de cargas, nós participamos de uma concorrência com vários players internacionais e nós ganhamos. Então, a Gol é cliente nossa na parte de cargas que hoje está fazendo toda a operação aérea do Mercado Livre, quem faz é a Gol, utilizando nossa plataforma. Então, isso na TTI, que cuida da parte aérea. E é controle de uma maneira... É venda de passagem... E venda de carga. E venda de carga. É uma plataforma comercial, mas que gerencia tudo, da informação para todas as agências no Brasil inteiro se conectam. Então, é uma plataforma completa, não é só o site. O site é só o e-commerce, é só uma pecinha pequena dentro do todo. Uma agência que trabalha com carga ou que trabalha com venda de passagem vai utilizar o seu TTI. Nosso sistema. Isso. Aí a Orions é uma fábrica de software. E a Orions é uma fábrica que faz qualquer tipo de software na área de transportes. Então, o Grupo Guanabara, que é um grupo do Rio de Janeiro, nos contratou para montar uma plataforma e nós ficamos sócios. E aí a gente fez, como eu falei, que desregulamentou o sistema de transporte rodoviário. Nós fizemos uma
uma plataforma semelhante ao que a gente tem no aéreo, nós fizemos para o rodoviário. E hoje está ganhando mercado. Ganhando mercado aí porque a plataforma é muito melhor. Apesar de que o pessoal do setor rodoviário é aquele pessoal que não gosta de pagar nada, né? Não olha investimento. Mas está começando a perceber que uma plataforma que não está disponível sai mais caro do que você pagar uma que esteja disponível. Sim. Então, qual é a mais cara? É aquela que você não tem quando você precisa. Então, um final de ano, né, Natal, Ano Novo, que enche de gente a rodoviária, imagina você não ter para vender. Então, o cara vai para o outro. E isso a gente está conseguindo convencer. Então, a Orios faz fábrica de software. Então, a gente está fazendo algumas parcelas, por exemplo, também de pequenos sistemas para ajudar a solucionar o problema do rodoviário. Então, por exemplo, o cara que ele transporta Rio-São Paulo. Então, a gente tem uma ferramenta que é o NextGen Market, que ele pesquisa, um robô que pesquisa os preços da concorrência para você ver como é que está o seu preço, entendeu? E não só isso, mas o número de lugares. Olha, vai ter um feriado. O ano passado foram tantos lugares que foram vendidos. Esse ano sua concorrência está botando menos número de poltronas para vender. Você não quer aumentar o número de carros e sua oferta, porque vai ter uma chamada grande. Então, é uma inteligência artificial que é usada para dar informação do mercado. E dá mais dinheiro, né, para quem está isso, na verdade. Então, é uma coisa simples, mas que é uma engenharia desenvolvida por nós. E aí a gente está agora com outro produto que é o pricing. É pegar essa informação do mercado, mais as suas, do seu passado, mais informações que você tem disponíveis públicas e sugerir a mudança de preço. Então, olha, além de dar informação que uma pessoa precisa olhar, você determina alguns parâmetros e fala assim, não, se tiver numa faixa de redução de preço entre 30% e 20%, você pode fazer automaticamente. Acima disso, eu preciso de alguém para dar uma análise crítica. Então, ele já faz automaticamente a mudança de preço. Que é uma coisa, não é simples, mas que é mais ou menos IA, né? É tipo uma inteligência artificial. E a gente tem outro também que é para fazer a parte do e-commerce mesmo. Então, como a gente tem muita experiência em e-commerce, o primeiro e-commerce que até hoje existe, fora de São Paulo e Rio de Janeiro, o primeiro e-commerce feito no Brasil, fora de São Paulo e Rio de Janeiro, quem fez somos nós, que é a Jet. Hoje tem uma empresa chamada Jet, que comprou o código-fonte e ela continua ainda com a plataforma dela fazendo e-commerce. Então, a gente tem muita experiência. Tem um pessoal nosso pessoal, no mínimo, tem 10 anos de casa, gente com muita experiência. Então, a gente fez um e-commerce para a área de transporte rodoviário, poderoso, rápido, leve, que não trava. Então, isso daí também a gente tá fazendo. Que bacana. O Adoni, e assim, nessa veia de empreendedor, né, de ser empreendedor no Brasil e ainda ter sócio de fora do Brasil, né, que entende muito pouco do que a gente tem aqui de percalços, né? Como é que é isso? Quais as dificuldades, quais as facilidades, principalmente quando a gente fala de TI, né? TI teve uma época aí de não ter gente e ser muito caro contratar gente. Você, obviamente, precisava entregar as coisas para o seu cliente, né? E eu também desenvolvo algumas ferramentas na Facioli. Eu achei que quando eu desenvolvesse, eu ia parar, né? Falei, não, eu desenvolvi, agora não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer o quê, né? Aí é que você começou a brincadeira, né? Como é que é? Como é que foi, né? Isso, acho que teve a pandemia também, que acabou trazendo uma série de mudanças que são boas hoje, mas também devem ter sido muito custosas, né, para fazer a gestão. O produtor de queijo surgiu na pandemia. Né? A vaca ia pro brejo, eu comprei um. Comprou um. Boa. Então, como é que você faz essa gestão toda aí de sócios, de você que, obviamente, capitaneia todo o trabalho feito aqui em Ribeirão Preto, né? O que acontece? Por exemplo, o Brasil ainda é muito fechado. O brasileiro ainda vai muito pouco para o exterior, né? Por exemplo, eu tenho várias empresas, vários clientes aqui e os caras não mandam. Tem congresso internacional, por exemplo, a parte de cargas, tem a TIACA, que é uma associação internacional que reúne todas as companhias aéreas que trabalham com carga aérea, todos os provedores, todos os caras que produzem software e se reúnem anualmente
para falar e discutir e mostrar novas tecnologias. Aham. Então, você não reinventar a roda, né? Tá. Já tem coisa aí que você pode olhar no mundo e falar, pô, associar com a sua criatividade e fazer Aham. coisa bacana. É. E é difícil. Muito brasileiro agora está começando a sair um pouco, né? Tá. De ir para outros lugares e tudo mais. Aí o que aconteceu? A TTI, a Sions, tinha um produto semelhante ao que hoje a gente tem um só. Tá. Então a gente fez muita concorrência, participou de muita concorrência fora, Aham. e aí a gente estava ganhando. Ganhamos Tá. na África, ganhamos aqui na América. Tá. Aí os donos da empresa nos procurou para falar, ao invés de a gente ficar brigando, porque nós não somos grandes, pra você ter uma ideia, nossos concorrentes, todo mundo já ouviu falar, na área de passageiros é o quê? O Sabre, Amadeus, Tá. só Navitaire, tem 20, 30 mil funcionários. Nós Tá. não temos 20 mil, 30 mil. Nós temos 200. Tá. Entendeu? Aham. É uma coisa... startup. É 1% do número de funcionários que eles têm. Tá. Entendeu? Aham. Mas ganhamos, por exemplo, uma concorrência na Gol, Tá. competindo com todos esses caras. Aham. No caso de cargas, é a Unisys, Tá. é a Smart Cargo, Champ, IBS, são Tá. grandes empresas, grandes conglomerados. Então, a partir do momento que a gente se encontrou no mercado, eles procuraram a gente e começamos a negociar. Tá. Então, nós vendemos o controle da empresa e nos tornamos sócios da nova empresa. Tá. Foi assim que Aham. surgiu isso. Com relação ao austríaco, é o que eu te falei. Encontrei com ele, discutindo outras coisas no evento, falei o que eu fazia. Ele falou, pô, interessante. Tá. E a gente tem uma visão do estrangeiro que é imbecil. Né? Aham. Eu vejo a imprensa falando, porque o estrangeiro tem medo do Brasil. Mentira! A Nestlé está aqui no Brasil há séculos. Aham. Maior investimento alemão fora da Alemanha está aqui. BMW vem para cá, todo mundo vem para cá. E a gente fica querendo, como a gente tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, Tá. fica querendo aprovação o tempo inteiro. O que o mundo vai falar, o que o mundo vai falar. Mentira. A França, Carrefour aqui, Uhum. que tem de empresa. Herói, né? Que tem de empresa. Quem tem o maior parque automobilístico fora do próprio país deles? O Brasil. Uhum. A gente, nós temos 200 milhões, bota aí 5%, vai. Aham. 10 milhões de pessoas, nós não produzimos 1 milhão de carros. É. 2 milhões de carros. Então é 20% do mercado potencial. Aham. Então tem uma potencialidade que nego observa. É. Só olhar todas as empresas. Uhum. Olha um monte de empresa estrangeira que tem aqui e a gente fica nessa conversa. Precisamos de mais segurança, mais segurança. O que precisamos é sair da armadilha dos juros, né? Nós temos metade. Eu fico impressionado assim, os economistas falando de déficit. Aí fala assim, não, porque estamos com um superávit nominal. É uma mentira. Nós estamos num déficit cruel. 50% do orçamento do país vai para pagar juros. 50%. O déficit nominal, sabe o que é? É só o valor que você consegue gerar para pagar só os juros, não é para pagar o principal. Então, você não amortiza, você vai crescendo a dívida. É. Então, falar de déficit nominal é bobagem, vai falar de déficit. Qual é o nosso déficit? Nosso orçamento vai pagando mais de 50%. Que empresa que sobrevive desse jeito. Pois é. Pega uma empresa aí que você deve 50% do que você tem para pagar no final do mês, você tem que dar 50% só de juros. Pronto, acabou. Caixa. Acabou o caixa. É uma quebração. É. Então, são duas coisas que eu acho que a gente tem que mudar um pouco o parâmetro. Primeiro, começar a falar as coisas, o que elas são. Tá. Né? Não ficar, como dizer assim, gourmetizando uma dívida. Não, déficit nominal. Não sei o quê, porque o déficit nominal. Só fala do déficit nominal, eu quero falar do déficit. Bota que você paga muito mais, do que para a saúde, para a educação, para tudo. A maior rubrica orçamentária é pagamento de juros. E não é amortizar a dívida, é só para não crescê-la. É duro. É duro. Daqui a pouco a gente dá um calote nesse negócio. Que medo. E falando assim nessa linha já que você colocou economia aí, né? Porque você é economista também, trabalhou muito fortemente nisso, enfim. Para onde que, quando a gente fala, o mundo tem medo do Brasil, não vai botar grana aqui, aí a gente fala, agora saiu um monte de dinheiro de capital estrangeiro daqui, e agora veio capital estrangeiro para lá. Como é que você olha assim do ponto de vista
de futuro da gente, não estou nem falando de governo, né, do ponto de vista de economia, né? Para onde um empreendedor como é você deve investir mais nesse país? Assim? Olha, cara, nós estamos tendo o maior nível de investimento da indústria automobilística dos últimos tempos. Todas estão ampliando esse investimento. A gente precisa tomar cuidado com que tipo de investimento a gente quer. Tá. Capital estrangeiro na bolsa é uma coisa. Capital para investir mesmo é outra. Ninguém deixa de... A Nestlé, as montadoras, todas as empresas que têm uma participação forte aqui no Brasil, estrangeiras, elas têm a linha de trabalho dela e vão continuar investindo o tempo todo. Né? O que a gente precisa sair é dessa armadilha do déficit público, né? Dessa vergonha que é a distribuição de emendas no Brasil, que o governo federal perdeu o controle do seu orçamento. Não tem isso em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo você pega o dinheiro que é do executivo e coloca na mão do legislativo. Alguns ainda investem de forma decente, mas tem uma boa parte que está num descontrole total. É só a gente ver aí as emendas aí que tem um monte via uma empresa estatal lá do Nordeste que está desviando um monte de recurso. Aqui mesmo, né? Santa Catarina, para não falar só que é só o nordestino, né? Santa Catarina, que são os branquelos de olho azul, é o estado que tem mais preso no Brasil. 22 prefeitos presos por desvio de recursos. E tudo ligado à emenda. A emenda parlamentar deles lá. Então não é um problema, não é o Nordeste. Eu falei do Nordeste aqui, queria desmistificar que eu sou nordestino. Sim. Tem também bandido lá, mas tem bandido de olho branco, de olho verde e branco. Não tem distinção de regionalização. Não, né? não. O problema é o descontrole. Se você fizer diminuir, porque esse volume de emenda parlamentar desequilibra qualquer orçamento. Imagina, você pegar o orçamento no Brasil, já as verbas que você consegue fazer investimento já são pequenas. E aí você pega tudo isso e bota na mão dos parlamentares, sem um critério, uma visão nacional, o cara vai ver só a clientela dele. E aí? É complicado. Ô Doni, você comentou aí a respeito das suas empresas, os recursos que os sistemas têm, tudo de inteligência, aí a gente falou de um monte de coisa, né? Você falou de inteligência artificial, análise preditiva e tudo mais que vocês podem fazer. E você tem uma equipe lá que trabalha com você há muitos anos. Conta um segredo para quem está assistindo a gente. Como é que você trabalha a retenção de profissionais de tecnologia nas suas empresas? Que olhar que você tem em relação a isso, ao seu time? Olha, que cuidados você procura ter? Bom, é muito difícil, né? Ainda mais agora, por exemplo, na pandemia, a gente passou a ser home office. Aí fizemos uma pesquisa com todo mundo e 95% optou por isso. Quis continuar em home office. Nós fizemos conta e nós crescemos em torno de 20% a produtividade. Você acha que é bobagem, mas num ambiente de trabalho tem o bate-papo, tem o cafezinho, aí o cara vai no banheiro, aí encontra a pessoa e não sei o quê. Na hora que você soma tudo isso, ele em casa não, ele está lá, ele senta, ainda mais quando é gente comprometida e que conhece a empresa e que a gente tem confiança. E você tem parâmetros para medir o trabalho dessas pessoas, você consegue avaliar se está trabalhando. Porque fala, o cara não tem controle, tem que ter disciplina. Cara, é o dia inteiro. E hoje tem salas virtuais de trabalho. Hoje você pega uma sala virtual, você chega, encontra a pessoa e já abre a câmera dela e fala assim, oi, tudo bem? Eu preciso disso. Então você conversa hoje, tem ferramentas tecnológicas para conseguir isso. Agora, como reter esses talentos? Acho que a primeira coisa, espírito de equipe é uma coisa fundamental. O reconhecimento. Por exemplo, nós acabamos de assinar o contrato com a maior empresa rodoviária do Brasil de transporte terrestre, que é a Braspress. A Braspress montou uma empresa aérea e essa empresa aérea vai usar a nossa plataforma. Ainda é uma operação pequena, são só 2 aviões, mas é a Braspress. Né? Qualquer lugar que você vai no Brasil, é a única que tem presença nacional. Tem mais de 3 mil caminhões próprios, tem 9 mil funcionários, 4 mil terceirizados. É uma gigante, né? E nos escolheu uma coisa muito bacana, porque tem vários players no mercado. E a gente celebra. Toda vez que a gente faz qualquer coisa, é uma festa.
Tá. Então, esse espírito... A outra coisa, a gente também procura estimular línguas, porque a gente é uma empresa multinacional, então o cara faz o curso de línguas e a gente ajuda. A gente ajuda na formação acadêmica, né? Ajuda também na formação, inclusive, de pós-graduação, quem quer seguir essa área. A área de tecnologia é muito mais algumas certificações do que, às vezes, o curso formal, né? Então, todas as certificações... Porque o cara se certifica em ferramentas da Microsoft, da Python, qualquer outra certificação, a gente consegue. Então, a gente ajuda também nisso daí. Nós temos um trabalho de estar todo mês falando a respeito do nosso planejamento estratégico. A gente faz uma vez por ano a apresentação das metas futuras, avaliação do ano. Então, esse espírito de estar próximo, a gente tem... Mas é uma luta, porque às vezes... Hoje, como a gente estava comentando um pouco antes, né? O mundo concorre por esses profissionais. E a gente já perdeu o profissional para outros países. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem gente que trabalha com a gente que é de outro país também. Então, é uma coisa que... Então, como você consegue? As pessoas mais novas, você tem que estar mais próximo. Então, hoje a gente está caminhando para um misto. Tem uma sala para pessoas mais novas, para estar próximo, e online, e sempre procurando estar muito, muito próximo com essas coisas. A gente sempre faz pesquisa salarial para ver se a gente não está muito fora do padrão de mercado. Na pandemia, nós tivemos que manter e até dar aumento de salário, mesmo sem receita, porque eu falei que quase a vaca vai para o brejo e eu comecei a produzir queijo, né? Então, é uma dificuldade, é uma preocupação permanente a retenção de talentos. E hoje eu atribuo muito mais as pessoas já ter um espírito de equipe, sabe? De se sentir partícipe, de ser reconhecido, e a gente procurar também não estar desalinhado do ponto de vista salarial, que é fundamental. Não adianta só isso se você não tem uma remuneração adequada, né? E ainda mais com um mercado concorrencial. Agora, o clima na empresa, para você ter uma ideia, nós nunca tivemos uma ação trabalhista, nenhuma. Aliás, tivemos uma de uma faxineira e que, na verdade, ganhamos a ação, porque nós a ajudamos. E aí depois ela ainda entrou com ação contra a gente. Foi a única. Mas não é diretamente da área de tecnologia. Nunca tivemos nenhuma ação trabalhista, porque todo mundo que sai de lá sai com portas abertas. Tem muitos deles que saíram para montar a própria empresa e hoje trabalham com a gente, mesmo com a sua própria empresa. Então, esse clima e esse cuidado com a pessoa, eu acho que é o que mantém o talento. Esse trabalho, você está... Olha, o que está te incomodando? Você está saindo, está insatisfeito? Tem alguma coisa que nós ficamos devendo para você? Eu trabalhei tal dia e não... Aí a gente, se fez um erro, a gente assume e paga por esse erro, para que a pessoa não fique com aquilo levando para frente, porque uma ação trabalhista é a pior coisa. É meu tempo, é o tempo de advogado, é custo. Se você puser na ponta do lápis, às vezes um mau acordo é melhor do que uma boa briga. Não, sem dúvida. Ô, Doni, aí, assim, olhando você como empreendedor, empresário que cuida de um monte de assunto, ainda você, enfim, se dedica a uma ONG, né, ao Cineclube Cauim, enfim, e essa questão, você fala, a vaca estava indo por brejo, eu fui fazer queijo, né? E isso é um processo de descompressão para você, por exemplo, de enfim, sair um pouquinho desse monte de coisas que você precisa resolver como empreendedor, como empresário, etc., de gestão. Como é que você se descarrega, por exemplo, um pouco de energia, né? Para quem está ouvindo a gente e fala assim, o dono parece que só trabalha, tem 500 coisas, o dia para ele parece que tem 30 horas, né? Mas, a gente tem que ter... Eu aprendi muito vendo assim, o chinês, né? Quando o cara faz um trabalho braçal, aí ele procura associar, fazer aquelas letras bonitas, né? Delicadas e poesia e não sei o quê. Você tem que sempre procurar ter a abertura para você facilitar todos os seus canais. Embora você não seja bom, mas você poder relaxar. Por exemplo, eu canto, para mim, toda quarta-feira é sagrado. Eu marco minhas viagens, que eu viajo de quinta-feira e volto na quarta-feira durante o dia para poder não faltar dos ensaios do Bossa Nossa. Então, minhas viagens de uma semana são sempre assim, para eu poder não faltar. O queijo foi na pandemia, porque
quase que a gente quebra. Nós sócios tivemos que botar dinheiro na empresa, ficamos sem receber quase um ano para poder manter a empresa, para poder manter os funcionários. Porque vocês estavam no olho do furacão, né? Não, Ninguém viajava, e a né? gente ganha por passageiro transportado e por carga transportada. Ninguém estava fazendo nada. E não tinha nada, absolutamente nada. Pegou em cheio. Mesmo. Nossa, um ano foi muito dolorido. Eu tive época que eu não tinha o que fazer. Então, por isso que eu fui lá, fiquei lá... Aí, peguei a receita que meu pai fazia, que no Nordeste se faz de queijo coalho, estudei um monte de receita e tal, e hoje o funcionário, a funcionária que fazem, mas eu que fiz, eu fiquei lá quase uns 6 meses. E é bom, já ganhei um de presente, é muito bom. Não, e agora vou fazer como negócio. Como eu não sou desconhecido, vá no mercado, não tem um queijo lá com... inspeção federal, inspeção estadual, você compra os queijos lá sem nenhuma documentação, né? Exato. Mas eu estava vendendo por Pinguim. Aí foi a fiscalização, o queijo agora tem que regularizar, e não sei o quê, blitz documento. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Você vai em um monte de lugar, vai lá no Mercadão, você vai entrar lá, tem um monte de queijo que não tem marca, né? Tem nada. Não tem nada, não tem selo, não tem nada, mas tudo bem, vou fazer, porque aí depois ninguém mais me enche o saco. Então, já que o jogo é esse, né? Já que o jogo é esse, vamos jogar o jogo. E eu acho certo, porque eu melhorei meu processo, eles me deram dicas de como melhorar, de como deixar muito mais higiênico. É bom, né? Mas o queijo é uma coisa que se estraga, todo mundo sabe. Você compra um queijo, às vezes estraga. Se você não... Né? Não é uma coisa que vai... Eu nunca ouvi ninguém falar que morreu porque comeu um queijo. Só se for teimoso, né? Tá estragado. Tá estragado, tá ruim, você vai comer. Mesmo o estragado ficou bom. Pois é. Exato. Então, eu me descomprimo com essas atividades. E o Cauim também é uma descompressão. Não querendo... Eu acho que só uma pessoa insensível não fica emocionado ver as crianças entrando lá. E é uma coisa que a realidade de Ribeirão Preto as pessoas não sabem, né? Tem muita criança que não sai do seu bairro, né? Que nunca andou de ônibus. Conta um pouquinho da história do Cauim. Como o Cauim é uma entidade que está completando 45 anos de existência. É uma entidade que faz educação, cidadania, cultura... E está aí há 45 anos, né? Não é fácil. A gente brinca lá no Cauim que o que a política separa, a cultura une. Porque a gente tem o apoio, isso eu tenho que reconhecer, de todos os políticos da cidade. Todos, indistintamente, nos ajudam. Então, a gente tem diálogo com o Nogueira, que é o prefeito, com o Baleia, com o Rafael Silva, com o Ricardo Silva. A gente tem com o Léo Oliveira. Todos eles ajudam ao Cauim, e de matizes ideológicas completamente diferentes, porque tem o pessoal do PT também, o Alexandre Padilha, quando era deputado, já nos ajudava. Agora, recentemente, teve o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, como deputado também nos ajudou. Nós fizemos a maluquice de começar, ainda não é nossa a sede, mas ajudamos a montar o projeto para poder construir na pandemia. E aí o Dimas vai lá no próximo... Eu não vou nem falar data, porque aqui a gente não tem o tempo. Não tem o tempo, mas ele vai lá. Já. Quando sair o programa, ele já foi. E aí o Cauim faz o quê? Ele começou com teatro, com literatura, tal. Aí foi evoluindo para oficinas, quando ainda não tinha muita opção. A gente montou uma oficina cultural na Vila Virgínia, que não tinha a opção das pessoas fazerem capoeira, fazer dança, fazer... Hoje já tem mais, até na estrutura pública já tem mais, mas naquela época nem na área pública, eu estou falando isso em 2001, 2002, né? Depois não tinha isso daí. Negociamos até com os traficantes para os caras não encher o saco lá na Vila Virgínia, onde a gente estava, porque é a realidade, né? As pessoas não sabem disso. E hoje a gente continua a trabalhar e fazendo o quê? Hoje a gente está montando um negócio chamado Memorial do Aquífero Guarani, que o objetivo é o quê? Não adianta nada cultura, educação, se a gente não tiver uma conscientização a respeito do meio ambiente. E o Ribeirão Pretano não sabe que está montado em cima de um tesouro, que é o Aquífero Guarani. Né? Então, nós queremos despertar esse espírito de preservação e montamos o espaço e várias ONGs estão lá. Lá não está só o Cauim. Lá está o Kabuki, lá está o Bossa Nossa, lá está o Ribeirão em Sena. Tem várias entidades que estão sendo abrigadas naquele espaço. Então, o objetivo é a gente
passar não só a parte de cultura, de educação, mas também a parte de meio ambiente, que a gente quer trabalhar agora mais forte. Estamos aí pedindo uma série de apoios. Esse ano a gente está, para o ano que vem, a gente está sem emenda, porque quando chega a eleição municipal, os políticos botam para a sua eleição, né? Então, e sabe que a gente é dividido, a gente tem apoio de diversas pessoas, não necessariamente a gente valoriza todos eles, divulga que eles apoiam, mas eles querem uma coisa mais certeira de eleição, né? Então, aí nós vamos fazer agora uma campanha para as pessoas ajudarem o Cauim, porque o cidadão mesmo pode ajudar. Faz um Pix e ajuda mensalmente. Eu e o Cachaça vamos começar agora a divulgar para a gente manter esse projeto, porque senão ano que vem nós vamos ter um baque forte de recursos. Mas o Cauim leva as crianças, leva o pessoal da comunidade para ver filme lá, que não teriam acesso, que busca, né? Não, pega com ônibus. Tem com ônibus. Nós abolimos refrigerante, que a gente sabe que faz mal para a saúde, né? Então a gente serve só suco de laranja, porque não vamos botar a criançada para tomar coisa que faz mal. Então é a pipoca, o suco de laranja, o ônibus, o filme, a equipe toda que está lá recebendo. É o cinema com maior acessibilidade do Brasil. Olha. Eu não conheço um cinema que tenha rampa, 2 elevadores, e a pessoa com deficiência pode assistir o filme no fundo, no meio ou na frente. E pode subir no palco sem precisar de outra estrutura mais pesada. Então, lá você entra... Agora, recentemente, nós levamos um pessoal que é autista, nós levamos um pessoal que são cadeirantes, levamos a Escola Egídio Pedreschi, todas as pessoas que o Egídio faz um trabalho brilhante, que é outra coisa que as pessoas não valorizam, né, de Ribeirão Preto. É uma escola pública que trabalha com pessoas com deficiência. E que faz um trabalho lindo, maravilhoso. Então, essa ação do Cauim também é uma coisa que que renova. Parece que você dá uma zerada. Descompressão. Então, a Fazenda, o Cauim e mais o Bossa Nossa... Não, e a comida também. E a comida. Cozinha. Também é uma diversão para mim. Agora mesmo eu vou fazer um chinchim de galinha para comemorar os 40 anos casado com a mesma mulher. A Bia. Você faz todo ano, não? Não, eu cozinho muita comida nordestina e tailandesa. Tá. Então, senão a receita tinha que ficar melhor cada ano. Aí ia estar impecável. Eu até brinco. O meu bobó de camarão, o povo come e fala assim, esse é o melhor que eu já comi. Eu falei, você falou isso ano passado. Então, melhorou então. É o melhor desse ano. Então tem uma evolução aí. Bacana. Doni, a gente está caminhando aqui para o nosso final. E conta para o pessoal onde que eles te encontram. Você usa rede social, não usa? Ou LinkedIn, ou até o contato das empresas, Cara, enfim. eu vou te contar uma coisa. Eu fiquei assustado, porque eu publico bastante. Eu tenho o Facebook, eu tenho o TikTok, eu tenho o Instagram e tal. O que eu mais uso é o Facebook e o TikTok. E o TikTok, tá. E aí... O Facebook é da nossa época. Não, eu sou da época do iogurte. O Orkut. Tem gente que está ouvindo que nem sabe o que é, nem imagina. Pois é, eu sou dessa época. Aí eu fui ver, eu me inscrevi e botei lá o PayPal, minha conta do PayPal no TikTok. E depositaram dinheiro lá, cara. Mesmo? TikToker. Tem dancinha lá também? Ou não? Não, sem dancinha. E o bom é isso, que são as publicações que eu fiz. Essa da Escola Egídio Pedreschi deu mais de 200 mil visualizações. Legal, um ensaio do Bossa, 300 mil visualizações. Olha, um ensaio na minha casa, sem impulsionar. Porra, eu falei, se alguém, 300 mil pessoas assistirem um ensaio de um coral, né? Coral, eu não tô nadando em Nutella, não tem mulher pelada, não tem mulher fazendo dancinha. É uma coisa legal, né? Muito bacana. Então agora eu tô começando a publicar um pouco mais, com mais frequência, e esses assuntos, música, cultura e o pessoal te procurou... E a parte social. Procurou Odônio dos Anjos? Como que procura? Tem poucos Odônio dos Anjos no mundo. Odônio tem poucos. Mas é só colocar Odônio dos Anjos que acha. Lampião, não? Só para os íntimos. Lampião é só para os íntimos. Minha mulher até hoje me chama de Lampião. É o apelido da faculdade. Legal.
Bacana. Odônio, muito obrigado por você ter vindo aqui. O tempo, de fato, é bastante curto, mas nós vamos te convidar. Se você gostou da experiência, nós vamos te convidar outras vezes. Muito bom. Bater papo sempre é gostoso. É o que eu faço no Boca Livre, que você também já participou várias vezes. Já. A gente, isso é muito bom. E ainda mais saber ir respeitando, é importante dizer isso, né? Que hoje a dificuldade das pessoas é não ter a capacidade de ouvir. Né? Então, eu acho que você aprende até com quem você acha que é seu inimigo. Você ouve aquilo lá, ninguém sai de uma conversa igual depois que conversou, porque você vai fazer você pensar. Você pode não concordar, mas você vai refletir a respeito daquilo. Isso é bom. E mesmo que você não concorde, enfim, você continua com amizade, né? Às vezes as pessoas não vou ser seu amigo mais porque você pensa desse jeito. Fala, para com esse negócio, né? Não precisa disso. Não, na amizade. Só precisa tomar cuidado para a gente não ser conivente com quem é criminoso. Isso aí. Quem quer derrubar o governo, quem quer implantar ditadura, seja de esquerda ou de direita, não vai contar com minha conivência, não. Aí é tolerância zero. Você pode ser de direita, pode ser de esquerda, mas não pode ser contra a democracia. Muito bom, muito obrigado, Odônio. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse episódio do podcast. Espero que você tenha gostado. Grande abraço. Até mais, pessoal.